Bora que vamos lá e vai começar. Eu gosto do 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fala galera, estamos diretamente aqui do nosso estúdio de gravações do VPN. Vai por nós. A partir de agora é isso que você vai ouvir. Tá na internet, tá na rádio, tá no carro de som, tá na moto, tá na boca da tia, da avó, da cozinha, de todo mundo ligadinho aqui com a gente no nosso canal, trazendo para vocês todas as informações de futebol, de vôlei, de futevôlei e de todos os esportes possíveis que a gente puder conversar com vocês, trazendo aqui todas as novidades, conversas, assuntos diários, resenhas, fofocas, irmão, de tudo relativo a esporte, futebol, você vai encontrar aqui. E a partir de agora, essa é a nossa sala de encontro, essa é a nossa sala de estar. Você está muito bem-vindo a participar aqui com nós. Você sabe, se tem Natando Resenha, eu vou fazer aquele pedido, amigo. Senta o dedo no like, é isso que você tem que fazer, é só apertar lá no joinha, não paga nada. Você pode ficar à vontade, eu já derrubando aqui a minha água. Não, uma aguinha vai precisar, porque a resenha aqui é muita, tá? Vai se preparando aí, então fica à vontade, se ajeita aí no sofá, chama a mãe, chama o pai, chama todo mundo, a ex-namorada, chama todo mundo para assistir, porque é sucesso garantido esse VPN. Aí você vai me perguntar, poxa, Natan, meu Deus, é só você nessa loucura? Não é, você já tá vendo. Tem muita gente aqui pra gente conversar. Todas as pessoas mais importantes que a gente tem aqui em Divinópolis e região, para vocês, ex-jogadores de um nível assim, mais ou menos, é só campeão brasileiro, é só cara que disputou Série A, é mais ou menos por aí, meu querido. A gente está falando de Fabrício, a gente está falando de Leandro Brasília, de Christian, de Luizinho, Michel Cury, Chico Marcelo. Ah, mas só fica melhor, meu querido. É um melhor que o outro. E um tem mais história que o outro para contar. E foi por isso, talvez, que a gente chegou nesse ponto de trazer para vocês o nosso, o meu, o seu VPN. O Vai por Nós. E a partir de agora, um cara para contar para você por que VPN. Ah, ô Luizinho! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, como é que tá, Natan? Vai. Aqui é só joia, meu querido. Tudo tranquilo. Eu tô Eu em tô. casa, eu tô no e- Vai por Nós. Agora, vai por nós. Eu tô É mais é isso. bonito, né? Por que vai por nós, Christian? Homenagem, né, ao nosso parceiro Luizinho, né? ele, ele tem um ditado, né? Chega pra você sempre e fala assim: vai por mim que aquilo ali vai dar certo, vai por mim. Ó, essa história aqui, vai por mim. Aí dentro desse contexto e tudo, em homenagem também à pessoa, e a gente só trocou o final ali. Em vez de ser vai por mim, virou vai por nós. E foi mesmo, no dia que eu vi a primeira vez, eu falei, não, me sacanearam. Acho que isso aí é pra mim. Trocou o vai por mim, por nós, porque ir por você não tava dando certo, não, Luizinho? Como é Não. que é? Tem que ser por nós? Como disse meu amigo, vai por mim, tava dando errado. Não tava acertando mais nenhuma. Puta merda. Aí mudaram. Da onde que veio essa história aí, rapaz? Por que vai por mim? Da onde que surgiu isso aí? Eu vou deixar ele responder, mas no grupo que a gente tem uma figurinha, né, que eles colocaram lá, vai por mim. E aí quando surge algum assunto, aí sempre aparece aquela figurinha, vai por mim. É porque a gente brinca vamos acertar, por exemplo, um placar de um jogo. Aí, pô, vai por mim que vai dar fulano de tal. Aí, todas as vezes que ia acontecer alguma coisa, eu falava, vai por mim que vai dar certo. Só que eu tava só errando, aí... Red, só Aí, Red. essa figura aí começou. Pô, você não tá acertando uma. Eu falei, pô, agora deixa eu ficar quietinho, né? Só que aí fizeram uma figurinha e jogaram lá. E toda vez que alguém vai falar alguma coisa, eles já solta essa, vai por mim. Aí no dia que eu vi, ele mandou isso aí, rapaz. Eu falei, olha, que estão me sacaneando. Não, você sabe que a gente teve aí, Christian, mais ou menos uns 6, 7 nomes na pauta, na mesa. Aí descemos os nomes, Christian, esse aqui. Christian olhava pra mim e falava assim,
Natan, tá faltando alguma coisa aqui. Vai Tá muito extrair, genérico, rapaz. tá muito genérico. Vamos passar pro próximo. Esse. Vou mandar pro Fabrício aí retornar. Só que aqui no nosso grupo, todo mundo tem uma deixazinha, entendeu? Todo mundo. Aí pegaram só o meu. O Christian E aí, tem. bom? Aí, banho. Essa é do verão. Mas é muito bom, né? Estar aqui reunido entre amigos, né? Esse projeto aí foi uma ideia do Christian. E quando ele falou, né, dessa ideia do podcast, a gente com certeza, né, agarrou. Né, porque, como eu falei, aqui tem grandes profissionais, né? Luizinho, que jogou em vários clubes, Leandro Brasília, Michel Cury, né, Chico Marcelo, e você também, né, Natan, que tem uma grande experiência aí também, né, na narração e com programas, né? Então, a gente fica muito feliz que saiu do papel e hoje estamos aqui, né? Com o Vai Por Nós aí, do nosso amigo Luizinho. A homenagem feita. Homenagem. Tem tão maluco, ô Fabrício. Eu falei isso com o Christian. Eu falei, isso é muito legal, que a gente tem história, a gente tem pra contar aqui a rodo. A rodo. Não vai faltar assunto, né, Christian? Assunto a gente tem demais. Tem que ter um maluco lá pra falar com a galera, pra falar, né, Christian? Tem que ser o malucão lá. Eu acho que o importante é que a gente quer falar sobre, principalmente, essa resenha que a gente tem, falar um pouco dos bastidores do futebol e das resenhas. E, claro, vai ter os momentos sérios na hora que a gente vai estar falando algumas pautas. Hoje mesmo a gente já tem uma pauta aí, né? Pra gente estar falando daqui a pouco da final da Libertadores, né? Que surgiu aí, estão lançando um especial do São Paulo e a gente já vai estar tocando nesse assunto, né, Natan? Assunto, Leandro, que é bem assim, né? Vamos colocar, tá tocando no íntimo da pessoa. Você acha que feriu um tiquinho do ego ali, do Rogério? Acho que não, cara. O que é pra me falar que você quer que eu fale aqui pra você? Não, a gente tá falando aqui, por exemplo, da história, do Vai Por Mim, desse podcast, de tudo. O que você tá achando desse nosso começo? Cara, meu coração tá acelerado e tá com aquele frio na barriga, parecendo que eu vou entrar em campo. A gente que não tem intimidade com isso aqui, a gente fica desse jeito, suando a mão, entendeu? Isso é tudo normal, Natan. Sabe qual foi a primeira fase com a minha esposa quando eu saí de casa hoje? Não Qual? quebra não, por favor. A esposa dele é uma resenha, velho. Ô, se ela fizesse um livro meu das minhas quebradas, só eu e o Walter Minhoca. Nossa, vocês dois quebram muito. Demais. Não, cara, agradecer a oportunidade. Acho que quando o Christian comentou, né, do Vai Por Nós e homenageando o Luizinho, Vai Por Mim, ficou muito bacana. Acho que é a cara do nosso elenco aqui, né, da nossa família, né, da F8 Consultoria, que a gente leva isso com muita leveza. E agradecer a todos aí, chamar todo mundo para participar, dar audiência para nós, que vai ser só resenha, irmão. Quebradeira, zoação. Vamos rir, vamos chorar, mas pode ter certeza que é tudo com carinho mesmo. Então quer dizer que com o Walter Minhoca era só quebradeira. Rapaz, tem uma dele, cara, que... Vai, deixa eu ver. Acho que pararam na Blitz lá, aí os caras foram e perguntou, ô, Walter Minhoca, vocês são do Cruzeiro? Ele foi e falou, Sames. Sames, pô. O cara tá falando que tem dificuldade, rapaz. O cara tá falando que tem dificuldade com o microfone, Natan. Olha aí pra você ver. Já tá soltinho, já tá solto. A gente vai conversando. Pior foi a do aeroporto. O cara perguntou, qual é o seu CPF? Ele, nossa. Essa história é legal. Vou deixar ele contar que ele é fera. Conta, vai. Ele é carteiro, não, vai ter já entregando vamos todo convidar mundo. ele pra vir, né, pessoalmente. Pra ele estar aqui conosco, porque ele é uma figuraça, mas quebra de verdade mesmo, não é sacanagem, não. Tava no aeroporto, não, no shopping, não foi no aeroporto, no shopping, e aí entrou numa loja e foi fazer o cadastro da loja, e a moça falou, seu Walter, posso fazer o cadastro? Você tem cadastro aqui? Ele, ainda não, posso fazer? Ele, pode. Aí a moça começou a fazer o cadastro, né? Seu nome completo, ele tá, Walter Júnior, CPF e tal.
identidade e tal. E ele foi falando tudo. Aí ela chegou e falou assim, Estado Civil. Aí ele olhou pra ela. Vai precisar mesmo? Aí a moça, vai, tô dando um cadastro aqui. Ele, esqueci lá no carro. Mentira! E ele faz isso mesmo, ele mete a mão assim, pá, puta merda. Ô moça, esqueci lá no carro. Aí a moça começou a rir, olhou pra ele. Não, se você é solteiro ou casado. Ele, me enganei, achei que era identidade. A moça tinha perguntado, a primeira coisa era identidade. Estado civil. Cara, ele é uma quebradeira. Aqui também, meu Deus do céu, aqui... Esse era uma figura. Quando você falou Estado Civil, eu achei que ele ia falar assim, São Paulo, Minas Gerais, alguma Não, coisa dessa. pai, ele já meteu a... Esqueci em casa. Esqueci. Não, ele é um artista. Foi sacanagem essa aí, pelo amor de Deus. Aqui, mas a gente sabe que é isso. Eu acho que é isso que o pessoal vai gostar de ver aqui também, que no futebol não falta, são momentos assim. Muitas das histórias que a gente vê é justamente muito engraçado, né, Fabrício? Eu tenho certeza que você jogou com um cara que é muito resenha também. Bastante, né? Tem muito cara aí que era muito engraçado. Mas quem que é o top 1? De engraçado tem vários, cara. Tem vários. Mas tem sempre um que É. se destaca. O Chulapa, né? O Chulapa, O Chulapa, Aloysio Chulapa. já nasceu o Danone. Já, ali gosta de um Danone, hein? E já era resenha desde de sempre. Desde sempre, né? Desde quando ele chegou no Atlético, a gente ficou muito junto, né? Eu e ele. Eu andava muito com ele lá e acabou que a gente fez uma amizade muito bacana. E um cara de um coração que não cabe dentro dele, viu? É um cara que comprou um clube na cidade dele, porque antigamente ele falava que não podia entrar nesse clube. Ele acabou comprando esse clube e todo mundo ia lá. E teve um dia que nós chegamos no CT, né, essa história é bacana. Aí sempre tem aquele pessoal que fica vendendo perfume, vendendo creme, vendendo um monte de coisa. E aí, né, Luizinho? É ouro, é gente que vende ouro, é gente que vende perfume, é tênis, é relógio, né? Cortar cabelo, né? Todo clube tem, cara. Todo clube tem um que tá sempre lá na porta. E aí nós tínhamos um amigo, né, que vendia perfumes na época. E aí ele chegou, né, nós fomos, paramos. Aí ele foi e perguntou, quanto que é essa mala aí? Aí o cara foi e falou, não, essa mala aqui, ô Luiz, essa mala eu não vendo não. Aí ele foi e falou, não, quanto que é? Aí, não, Luiz, a mala eu não vendo não. Ele falou, não, quanto que é a mala toda com os perfumes, tudo dentro aí? Aí o cara foi falar, Luiz, deve ter aí uns, vamos pôr nos dias de hoje aí, deve ter uns 3 mil reais. Ele falou, não, me dá a mala aí. Aí beleza, pegou a mala, né, e falou, faz o cheque aí, Fabrício. Aí fui lá, tal, fiz pra ele, né, e... do cheque, na época do cheque. Então tinha de tempo. Na época do cheque, cara. Aí beleza, tal, preenchi lá, tal, e assinou. Aí entrou dentro do CT, né? Aí beleza, tô lá no vestiário, aí chega o roupeiro, né? Com perfume. Aí chega uma tia com outro perfume. Aí tô andando pelo CT, todo mundo com perfume, rapaz. Aí o Luiz tinha distribuído pro CT tudo. Fez a boa. Todo mundo feliz. Fez todo mundo feliz. Não tem condição. Mas um cara engraçado demais, um cara alto astral, um cara alegre, né? Então tem outros. Isso faz a diferença, né, cara? Num grupo faz. Isso faz diferença. Um grupo Os faz. caras são diferenciados. Tem os traíras, né? Os mau caráter, mas tem os top também, né? Não falha. É. Acho que pra cada um traíra tem uns 4, 5 gente boa. assim. Com certeza, né? E esses caras fazem esse alegria da turma, né, cara? Então, assim, eles são alto astral demais. Esses caras não tem depressão. Tem não, tem É o mais. tempo inteiro a resenha. E tem uns que nem jogam, mas os caras levam pro jogo pra fazer a alegria da galera. É verdade. Pô. E Vai na concentração, os só pra caras, isso. não, esse aí tem que ir, não tem como, não fica de fora. E é verdade mesmo. Os Eu caras imagino que o Vampeta foi pra Copa mais ou menos nessa pegada. o assim. Vampeta jogava pra cá. Pra caramba, mas moço, pensa. Mas pensa que não, não é que foi, mas pensa num cara que jogava bem e Não, ele era na as duas resenha, e na resenha destruía. Não, ele era as duas coisas, Na né? Ele era resenha bom. destruía, você tá louco? Destruía não, né? Destrói, que a resenha dele é fenômeno.
Aí o Vampeta até na eliminatória foi um atleta que fez gol contra a Argentina, fez gol contra vários times aí. Claro que tem sempre a resenha que a gente lembra dele dando gambalhota, da pessoa engraçada que ela é hoje. Mas muitas pessoas não viram ele jogar, ele era um atleta excepcional. Por isso que eu acho que foi a importância dele estar numa Copa de Mundo. Já era um volante moderno. Inclusive, foi surpresa na escalação do Luiz Felipe Scolari. Acho que acertou meio ruim, né? Porque foi pentacampeão. Não é mesmo, Leandro Brasília? Não, vou quebrar não. Vou voltar a resenha aqui do jogador resenha. Não posso deixar passar essa oportunidade, porque é um cara que todo mundo divinopolitano conhece. O Jajá. Uma vez a gente estava lá no clube lá. Tem? Não, eu vou contar uma, você conta outra então. Essa eu vou contar a do carro primeiro, depois você conta outra. É pior ainda? Tem uma Tem pior a do ainda. carro. Você é louco. E dessa marca aqui ainda. Nós tava indo pro treino e os caras falaram, rapaz, a concessionária lançou ali, dá R$1 de entrada e financiar o carro, 0. Você vai lá e financia tudo, pega o boleto lá, a Bíblia, né, que a gente fala. Já não, eu vou lá pegar a minha, pode deixar que eu passo lá. Penso que não, já entra de CRV no Ipatingão. Aí nós, que isso, hein, já? Comprou um carro, comprei, irmão, lá, deu R$1 de entrada e parcelei o resto. Grandão. Chegando no outro dia, ele fala assim com os caras, irmão, como é que eu faço pra lavar? Aí os caras brincou com ele, não, irmão, pega um... Os caras ou o cara que tá aí do seu lado? É, um cara que tá aqui do meu lado. Pega um bombril e passa no carro, pô, pra lavar. Quando ele chega no outro carro, entrando no estacionamento, o carro todo arranhado. Aí os caras, o que foi isso, já? Aí o Luizinho falou pra mim passar bombril. Não, mas essa não fui eu, não, mas os caras sacaneavam muito dele. Não, mas já foi jogar no Japão. Aí, chego já em 2010, lá em Ipatinga, os caras contrataram ele. Chego já. E aí, pô, gente que jogou adora a chuteira Morella, a Mizuno. Todo mundo ama essa chuteira, todos os jogadores. E ela tem um problema. Você vai jogando, com o passar do tempo, ela sempre rasga o bico. E é normal dessa chuteira, ela sempre acontece. Vem o Jajá. Vai, chega e entrega pro roupeiro. 6 par de chuteira de Morella, novinha, com biqueira. Aí os caras... Aí fui lá, eu olhei e falei assim, ó, Jajá, que chuteira novinha, cara. Você colocou ele. É porque eu antecipei, já vai rasgar mesmo, aí eu já coloquei a biqueira. Estragou a chuteira novinha. Ele é um artista. Esse aí é já casa comprando um carrinho de bebê. Não tem condição, não. O Jajá, cara, é impressionante. E aí, beleza, nesse mesmo ano, eu e ele. Aí, campeonato rolando. E o Jajá, pô, Jajá jogava muito, mas muito. O Jajá via coisa no campo que poucos caras via. Maluquice, correria. E muita qualidade técnica. E aí o Jajá, na semifinal, a gente pegou o Atlético. Não, como é que é? Na final? Na semifinal nós pegamos o Cruzeiro. Aí, antes de pegar o Cruzeiro, no jogo contra o Tupi, ele machucou, cara, o adutor. E aí, o Jajá, fica de fora do primeiro jogo pra você jogar o segundo. Pô, o segundo jogo era mais importante pra gente. Não vou ficar fora do Cruzeiro de jeito nenhum. Falei, Jajá, você não consegue jogar, cara, você abriu o adutor, você não aguenta, espera, vai no próximo. E ele, não, esse eu vou jogar. Falei, tá bom. Aí começamos durante a semana, ele só fazendo tratamento, aí, Jajá, pra você jogar, você tem que fazer o coletivo. Aí foi pro coletivo. Batia na bola, dava chapada, ele... Aí eu falei, cara, esse cara não vai conseguir jogar. E foi. Ele, vou jogar. Eu falei, beleza. E a gente tinha uma jogadinha, quando era escanteio, que ele abaixava, punha a mão no meião, e eu vinha correndo para poder cruzar a bola na área. E eu sabia que ele estava machucado. E aí ele, primeiro lance, cara, do jogo, escanteio. E ele pôs a mão, eu fui sair correndo, ele tocou, eu fui cruzei. E o cara foi, tirou, escanteio de novo, no mesmo lance. Aí ele foi, pôs a mão no joelho, no meião de novo. Eu me disse que não vou, não. Aí ele, vem. Aí eu, não, aí ele com a mãozinha no meião.
vem, eu não vou. E ele foi, paf, bateu na bola, bateu e já caiu, paf, taf, caiu no chão. O bicho começou a me xingar lá, sentei, tá. Saiu do jogo, aí perdeu o campeonato ali, cara. Ele ficou de fora de todos os... Daí nós ganhamos do Cruzeiro, empatamos com o Cruzeiro em casa, ganhamos fora, depois... E ele ficou ainda de fora dos outros 2 jogos contra o Atlético. Meu Deus, Mas ele é um artista, velho. Não, imagino, dessa forma aí, meu Deus do céu. Imagina na hora que eu tava chamando você, pelo amor de Deus, não deixa eu bater nessa bola, não. Vem, pelo amor de Deus. Galera, deixa eu falar com vocês. Senta o dedo no like. A resenha é dessa qualidade pra cima. Você vai acompanhando tudo sobre esporte, futebol geral. A gente vai trazendo pra vocês todas essas resenhas de qualidade. Então senta o dedo no like, fica com a gente aí. Passando por uma segunda oportunidade aqui, Christian, você trouxe muito bem que a gente ficou sabendo de uma notícia aí da qual tá rolando um assunto muito interessante, não é isso? Assim, é um momento que eu falo que talvez eu fiquei até 10 anos sem ver esse próprio lance, né? Mas que é importante a gente falar, porque é histórico, né? Tanto para a torcida do Atlético Paranaense, como para o Fabrício também, participar de uma final de Libertadores e ser considerado, estar participando da seleção da Libertadores naquele campeonato, não são todos os atletas que conquistam isso. Mas essa semana teve essa polêmica, assim, de uma declaração, né, do Rogério Ceni sobre a situação do pênalti e tudo, que a gente sabe que não foi bem daquela maneira, né? Então a gente, dentro desse podcast, a gente quer tirar essa dúvida, né, Nathan? E eu vou passar a honra para você, te perguntar o que aconteceu realmente. Brasília também quer comentar sobre o assunto, vamos escutar. Clima hostil, do jeito que a gente gosta. Não, eu só vou comentar. Vocês falam que eu quebro. Aí você faz uma pergunta sem entrar na introdução. Como é que vocês querem que eu acerte? Eu nem sabia que você estava falando do Rogério Ceni. Calma aí, irmão. Vai lá, então. Quando for pra mim assim, vocês têm que desenhar e falar assim, ó, chuta. Aí eu vou e faço o gol, entendeu? Entendi. Mas todo mundo ficou sabendo aí já que rolou um papo sobre essa entrevista. O Rogério Ceni deu uma declaração falando que na hora do lance, que falou algumas coisas. Enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas, Fabrício, antes, vocês ali naquele grupo fizeram história. Na verdade é essa. O Atlético Paranaense, fora do eixo, naquela época era muito complicado, era muito difícil. Um clube fora do Sudeste, fora ali da região, né, do eixo Minas, Rio e São Paulo, trazer o sucesso que foi aquela equipe do Atlético Paranaense. Aquilo ali, eu tenho certeza absoluta que te marcou de uma maneira única nessa sua trajetória de bola, nesses clubes todos que você jogou. Posso estar enganado ou não, você vai me falar agora. Aquela equipe foi diferente, né? Com certeza, com certeza. Nós classificamos ali, bem dizer, dependendo de um resultado. E o resultado aconteceu, nós perdemos em casa e um time que ia jogar fora, que já estava desclassificado, se eu não me engano, o Libertad, precisava ganhar, não precisava nem ganhar, estava jogando por jogar e ganhou o jogo fora, se eu não me engano, o América de Cali. Foi mais ou menos assim, não me lembro bem. E aí classificamos. E aí esquece, aí nós ia jogar em casa, o time sempre jogava bem, nós classificamos, pegamos Santos, se eu não me engano, ganhamos do Santos, classificamos, pegamos o Cerro Porteño, primeiro nas oitavas de final, classificamos, ganhamos dentro da arena, fomos para fora, classificamos, pegamos o Santos com o Robinho, Ricardinho, timaço, extraordinário. Timaço, Zé Elias, Wendel, um timaço. E aí classificamos, pegamos o Chivas, ganhamos dentro da arena. Esse jogo até tive a felicidade de fazer um gol também, que para mim foi um dos gols mais bonitos que eu já fiz na minha carreira. E aí classificamos e aí fomos para jogar a final contra o São Paulo na Arena da Baixada, né? E aí o fato que todo mundo sabe que nós não pudemos jogar o nosso jogo dentro de casa. O Atlético construiu a arquibancada móvel
E naquela época a Conmebol não tinha nada contra isso, né? No regulamento não falava nada. Acabou tendo a capacidade correta, porém, né, por pressão, né, do São Paulo, né, e na CBF, na Conmebol, tivemos que jogar no Beira-Rio, bem dizer, um campo neutro. Né? Imagina o Cruzeiro, o Atlético ou o América tendo que jogar fora de Minas Gerais. Né? É uma coisa que é absurda, né? É uma loucura. Eu acredito que isso nunca mais vai acontecer na história, né, de uma final, seja Libertadores, Sul-Americano, seja o que for. Né? Agora até mudou, né? O formato é diferente, mas naquela época lá foi um negócio que mexeu muito com a gente, porque o retrospecto nosso perante a equipe do São Paulo era sensacional. E a confiança que a gente tinha de jogar dentro da arena também... Eram 2 jogos. Eram 2 jogos, E aí fizemos o primeiro jogo. Eu não posso falar assim, se a gente joga, né, dentro da arena, poderia ser que teria sido diferente. Você falou o que contra o São Paulo? Com certeza era diferente. Jogar contra o Atlético na Baixada, meu Deus do céu, meu irmão. E sem falar, né? Do jeito que vocês estavam ainda? Diferente. E sem falar que depois, né? Teve o jogo lá, né? Isso 3 aí. semanas depois, 3 semanas depois teve o jogo. Pelo Cruzeiro, né? praticamente as mesmas equipes, né? Isso, 4-1 para o Atlético Paranaense. E depois eles foram lá e tomou 4, né? Então, assim, nosso time estava muito bem, né? Eu também acredito, o Luizinho falou, pode ser que não, mas eu acredito, assim, com 100% de certeza que o resultado seria diferente. Isso aí eu tenho 100% de dúvida. E eu joguei, né, com... A atmosfera ali é diferente. A atmosfera é uma coisa... E quando o time tá bem, esquece, cara. A torcida carrega e é uma sensação, assim, que... Sim, muito, é só quem viveu, e é muito, assim, não é um exemplo, né? O Atlético, mas, por exemplo, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Pô, a atmosfera é outra. Se o Flamengo não for jogar no Maracanã, for jogar no Espírito Santo, igual às vezes manda os jogos, não é a mesma coisa, né? O estádio faz total diferença. E eu tive a oportunidade de jogar com jogadores que jogou no São Paulo naquela época, e eles mesmo falaram que depois que falaram que o jogo seria fora, eles, né, com certeza agradeceram. E eu também tenho companheiros que jogou lá, e eles mesmo falaram, né, jogadores aí de alto nível que estavam naquela equipe, eles falaram a mesma coisa. É a mesma coisa se vocês fossem jogar contra o São Paulo no Rio. Mas foi isso aí que aconteceu. Porque o jogo contra o São Paulo, a final foi no Morumbi. Isso. O primeiro jogo no Beira-Rio. E o primeiro jogo no Beira-Rio. Era como se tivesse tirado a final. Para vocês seria muito mais fácil jogar contra o São Paulo, um exemplo, no Maracanã do que lá no Morumbi. Foi um campo neutro, né? Exatamente. Se bobear, não me engano, mas talvez teria até mais torcedores do São Paulo, não sei. Né? Mas voltando ao assunto, né, do Rogério, né, que ele diz que... Você vê ali naquela entrevista ali... Calma. Eu sei que os ânimos estão assaltados. Nada. Eu tô falando da galera, calma. Sim, Eu sei sim. que você é frio, calculista, sei disso. 11 por 6. Ele falou lá na hora que eu conversei com ele, eu fiz uma pressão lá, falei com ele, não vai fazer gol, nada. Então já tinha uma coisa ali. A pessoa não tá 100% confortável, ele tá incomodado. De alguma maneira ele estava incomodado. E a gente tá falando talvez de um dos maiores goleiros aí da história do Brasil. Se incomodado com aquela equipe. É por isso que eu falei antes. Olha o tamanho do Atlético Paranaense naquele ano. Né? Já tinha sido campeão brasileiro? Já tinha. Então já vem de um título brasileiro. Já vem da campanha da Libertadores, que às vezes a pessoa falava, foi campeão brasileiro, mas Libertadores é outro patamar, que não sei o quê. Toma, final. Chegamos, que nem você falou, contra o Chivas, sapatada. Não sei o quê, sapatada. Chegamos. E chegou na final contra os caras e fizeram, talvez, eu tô falando por mim, uma pressão para não jogar na arena, porque sabiam que ali ia encontrar um desabo, uma coisa gigantesca pra cima. Não tinha, não. Caldeirão, realmente. Vi um caldeirão pra cima. O Morro do São João de Deus, de ré. O Morro do São João de Deus, de ré. Não tem condição. Ali eles falaram, meu Deus, se a gente encontrar um time embalado,
campeão brasileiro, e vem de uma campanha muito grande na Libertadores. Dentro de casa, quantos que cabia lá dentro do estádio? Vamos colocar aí uns 40, 50? Não, na época não, né? Na época porque não. tinha o paredão de lá, verdade. Isso, aí construiu para poder comportar, Caber essa né? Isso. mas vamos colocar uns 20 aí, pessoas? Isso. A gente tava falando de 20 mil, 20 e poucos. Isso, mas isso. fazia barulho por Tá 70, louco, 80. 70, exatamente. Mas quando a gente fala jogar em casa, não é só a torcida em si. É uma atmosfera que é criada e aí você tem uma intimidade com aquele local. Então é sua casa mesmo. Quando a gente fala vai jogar em casa, é sua casa, porque você treina, você joga. O próprio jogador se sente mais confiante. Sim, né, é uma intimidade, né? Você Que se eu tô falando. concentra melhor dentro de casa. Ué, Eu tinha um amigo que falava o totalmente seguinte: diferente. dentro da minha casa ninguém entra sem limpar o pé no tapete. Então era mais ou menos essa ideia que o pessoal tinha ali daquela equipe. Exatamente. E foram. E não só na final da Libertadores, isso aí é quando a gente joga em casa, é desse jeito, cara. É Dessa totalmente maneira. diferente. O Luizinho foi muito feliz no que ele falou. Então vocês tiveram ali o primeiro jogo. Isso, aí o primeiro jogo ficou 1-1. 1-1. Isso. Nada decidido. Nada decidido. Durante a semana, mais uma traulitada no Brasileiro. Tomar de 4-1. Não, aí... Foi depois ainda? Não, e depois já teve a final, né? Então já teve a final. Na semana final, na outra, se encontraram de novo. Isso, aí encontramos, né? E aí me fala da atmosfera nesse jogo. Vamos falar primeiro da chegada. Como é que foi? Foi... É aquele negócio, né? É a mesma coisa se eles fossem jogar, né, na Arena da Baixada, né? Uma pressão enorme, se eu não me engano, tinha 60 mil torcedores, né? Então, você sabe que realmente, né, você jogar com uma equipe do São Paulo, né, uma equipe que no time deles era Luizão, Amoroso, Lugano, Júnior, Cicinho, Danilo, O próprio Rogério. Mineiro, Josué, era Fabão, era um time muito bom. Time muito bom, time diferente. E a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil ali, né? Então, realmente foi um jogo difícil. Infelizmente não conseguimos e eles foram campeões, né, jogando dentro da casa deles. Mas aí falaram aquela coisa lá. Que não sei o que não faz gol. Que não sei o que eu vou falar com ele. E agora a gente quer saber. Dê a sua versão dessa história, Fabrício. Agora eu vou falar a versão verdadeira, né, porque ali se cria uma narrativa levando a entender que se eu tivesse perdido o pênalti, ele teria defendido. Né? E ele já começa criando uma narrativa nesse sentido, talvez para se valorizar. A gente não sabe se ele teria defendido ou não, porque eu bati na trave. Só que antes, né, o que ele fala ali naquele depoimento, que para mim já perdeu a credibilidade, porque ali teve mentira, né? Na verdade foi quando eu fui cumprimentá-lo, né, no início do jogo. E eu falei assim, na hora que eu estava passando por ele, sempre tem aquela resenha, aquela provocação, eu falei, Rogério, hoje você não me escapa não. E já saí. Cutucando a onça com a vara curta. E já saí, porém, ele não falou nada, ele ficou calado. Vai falar? Né? Imagino que talvez eu poderia falar, quero ver. Mas vai falar. Agora ele fala que eu vou bater uma falta, imagina se eu ia pensar nisso, eu bato uma falta e já é escanteio. Eu ia gritar pra ele, Rogério, hoje eu vou fazer gol em você, hein? Não faz sentido, né? Não faz focado sentido no nenhum. jogo, final de Todo Libertadores. focado no jogo, eu já vou pro escanteio e ele vai e fala, hoje você não faz gol nem de pênalti. Então ali já perde a credibilidade, né? Tem o maior respeito pelo Rogério Ceni, mas nessa aí, pra mim, ele foi o Rogério Beni, né? Rogério Beni. Pra mim, nessa aí, ele virou o Rogério Beni. Deram essa declaração aí, Luizinho. Aí pra você ver, como que a gente faz com essa história aí? História, né, com Luizinho. Não tem como. O cara foi lá e cutucou, o cara não respondeu na hora. O que aconteceu? É isso aí. Na hora ele não falou nada, a verdade é essa, na hora ele não falou nada, devia estar focado no jogo, né? Mas não foi nada disso. Nem hoje você não faz gol, nem de pênalti, isso aí é história. Isso aí não existiu. Resenha pra boi dormir. Já diria meu saudoso pai. E é isso, né? E é isso. Botamos um pingo nos is, é o que a gente queria, tá, isso Christian? aí. Satisfeito com essa declaração, Christian?
Sim, porque eu lembro justamente dessas declarações, né? E o Fabrício, praticamente, antes de todos os jogos, a gente conversava. E a gente chegou a conversar sobre esse assunto depois do jogo. Querendo ou não, por ter perdido o título, naquela ocasião também, muita gente chega e pergunta, né, o que aconteceu na hora do pênalti. E o Fabrício nunca teve medo, né, de falar sobre essa situação. Tanto é que a reviravolta veio muito rápido. Nós tiveram um jogo contra o Atlético, já saíram direto de lá, já vieram para jogar contra o Atlético e no próximo jogo mesmo, nós estamos lá no estádio, foi até emocionante que o Fabrício, no primeiro jogo depois da perca, né, da Libertadores, ele fez um gol. E o Atlético Paranaense, que naquela época estava guardando todas as forças para o campeonato da Libertadores, né, eles focaram depois no brasileiro. E depois daquela situação ali, e eles ficaram invictos por grandes partidas e onde que houve, ganharam de 7-2 do Vasco dentro de casa. Isso. É onde que a gente fala que a força do Atlético Paranaense dentro do Caldeirão, do Furacão, da né? Da Arena era difícil, né? Ganhar deles lá. Mas a gente chegou a comentar, acho que foi 3 semanas depois, teve o jogo contra o São Paulo e eles ganharam lá de 4-1. Aí sim se criaram um clima totalmente diferente na chegada deles, porque você tem que ter esse clima realmente. Mas é história, igualzinho a gente falou, a gente comentou aqui antes, a gente queria colocar pingos no is, né? Isso, falar a verdade realmente. Lógico que é um momento assim que eu convivo com esse lance até hoje, né? E naquele jogo tinha 2 batedores de pênalti que sempre bateram, que era o Fernandinho e o Alan Bahia. Só que naquele jogo eles ficaram no banco. E geralmente, né, Luizinho, Brasília, o treinador ele escolhe 3, ó. Você e você. Quem tiver bem, vai lá e bate, né? Geralmente tem sempre os batedores. Sempre foi seu forte também, né, Fabrício? Bater bem na bola, né? Isso. Batia falta, batia pênalti. Normalmente o treinador já escolhe. Isso. E nesse jogo, né, como não tinha o Alan e o Fernandinho, né, que ficaram no banco, eles... Tá louco. Era brincadeira. Era brincadeira. Gol de Alan. E aí tinha 3 lá e eu senti que no momento eu estava bem. Poderia ter sido outro para pegar a bola também, né? E na hora você olha assim, às vezes as pessoas não demonstram nada. Eu fui corajoso, né? Infelizmente errei. Mas assim, né? Faz parte, acredito. Né? Mas você estava na final da Libertadores. Mas... Desculpa, lá, ele dá todo cagado. Com certeza. Tem uma história, nós fomos jogar em Paracatu. Já mudando só pra você saber o nível dele batendo na bola. Nós estávamos jogando em Paracatu. Aí fomos jogar contra o Brasiliense, lá no estádio deles. Aí ele jogava um pouco à frente, eu jogava de volante e ele estava jogando de meio um pouco à frente. Aí uma bola despretensiosa no meio assim, eu fui, aí passei do meio de campo com a bola, deu uma arrancada, o cara foi e me derrubou. Assim, cara, bem no círculo ali do meio de campo, cara. Aí eu caí no chão, ele foi, pegou a bola e pôs do lado, eu olhei pra ele, eu vou bater no gol, e eu, daqui? Aí ele, daqui, Zaca. Aí eu, não, aí ele, vou. Aí eu falei, não é possível, daqui? Aí o Helder, a gente já tinha conhecido o Helder, né? O Helder, nem o Helder acreditou, o Helder. Pode abrir. Mas ele posicionou como se eu fosse cruzar. E minto, verdade. Aí o pessoal, aí os nossos zagueiros achou que ele ia meter a bola na área. Eu só virei. Aí ele foi, os nossos zagueiros foram pra dentro da área, aí o Helder foi, pôs os caras assim pra fora, do lado de fora, e adiantou. Ficou um pouco mais adiante, porque ele achou que a bola ia vir alçada. Eu olhei pra ele e disse, não é possível que esse cara vai chutar daqui, não. E ele não pegou distância. Como se fosse cruzar. Como se ele fosse cruzar. Rapaz, eu do lado, ele foi, deu só um pulinho assim, ó. E, rapaz, a bola foi diminuindo. Ela bateu no travessão. E voltou, cara. Lá no sério, ela voltou nele, a bola voltou lá no meio. Voltou. Aí, beleza, passou um pouquinho, o jogo rolando.
Cara, assim, uns 5 minutos depois, coisa de um metro pra frente do que tinha acontecido a falta. Ele foi, pôs a bola de novo. O Helder foi e colocou 5 na barreira. Aqui não. Aqui não, e ficou lá dentro do gol, rapaz. Eu falei, cara, eu falei, rapaz, da onde você tirou isso aí, velho? E, bom, que pancada, cara. Eu fiquei impressionado. Quando ele ia, o cara já falava, moiou, é ele que vem pra bater. Nessa aí, apareceu pro pênalti, o rapaz já colocou o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, seja o que Deus quiser. E eu tava olhando o vídeo, ele adiantou mais do que Rapaz, quando a gente vai passar na rua. Esse no jogo aí eu fechado. falo, né? Se tivesse VAR, né? É uma outra ocasião, mas o Luizão faz um gol que tá impedido, né? E o Rogério adianta bastante. Foi ali, querendo ou não, eu fui tirar um pouco mais, né? Quando eu vi que ele tava muito em cima, eu fui tirar um pouco mais e ali eu acabo perdendo o pênalti. Foi bom ele ter falado disso esse ano, porque se ele defende aquele pênalti, ele já tava em 2025, de tão adiantado que eu tava. Não tem condição, não. Mas, inclusive ele, você não lembra do pênalti do Neymar, que quase que foi lá pegar a bola no pé dele? O do Pato também. Do Pato, não tem condição. Mas, Fabrício, foi ótimo você ter trago essa confirmação pra gente, porque agora a gente, eu acho que tá bem esclarecido com essa questão, né? Eu acho que ficou claro que o que houve, ele colocou algumas questões que, igual você falou, que não foram a verdade. Isso. Essa é a verdade da parada toda. E igual o meu irmão foi muito feliz, né? Quando ele fala ali que 3 semanas depois, né, eles vão lá, e foi até o jogo que eu machuquei meu joelho, eu fiquei 6 meses parado, né? E a gente consegue, né, vencê-los por 4 também. Então foi um jogo que a energia, né, a atmosfera, todo mundo esperando, né, realmente eles irem lá na Baixada, e quando eles foram, né, eles perderam de 4. E foi um ano ali que eu falo que você foi muito feliz, né? Pouca gente esperava, né, o Atlético, querendo ou não, no cenário ali sul-americano, né, todo mundo começou a conhecer realmente, né, o Atlético Paranaense. Então é uma campanha histórica. Eu fico muito feliz de ter participado dessa campanha. Lógico que eu sinto muito, né, de poder ter sido campeão, mas assim, foi algo que realmente ficou marcado na história do Atlético. Talvez seja o único divinopolitano que chegou tão próximo dessa taça. De uns que a gente pode citar assim. Então você carrega, não é só a história de ter chegado, ser campeão brasileiro, não é só isso não. Você representa toda uma nação, rapaz. Foi nas oitavas, mano. Foi quase. Eu acho que eu lembro. Ele tem uma história bacana. O Luiz tem uma história bacana aqui do homem do Joel Santana. Do Cabanhas. Não, esse daí foi complicado. Nós jogamos contra o América lá e ganhamos de 4-2. Nós jogamos muito lá. E aí, na volta, o Joel tava para ir para a África do Sul. E aí ele anunciou que já ia para a África do Sul. E o jogo era na quarta contra o América do México. Na volta, ele avisou na segunda-feira que ele não iria ficar, que era o jogo de despedida dele. E aí fizeram uma festa para ele, né? Como é que você recebeu essa notícia? Dele ir embora? Assim, ele quando ele chegou, porque ele chega em 2007. E tem até uma história com ele que foi assim sensacional antes de chegar dele embora. Porque quando ele chega, ele não me conhecia. E aí ele na época tinha chegado o Fierro, que era um volante que era da seleção chilena. E normalmente por ele ser da seleção, os caras levavam mais ele. Então acaba que no início ele não me levava. Então eu fiquei mais ou menos um mês treinando sem ir para os jogos. E aí eu comecei a treinar bem, treinando bem, e ele começou a me levar para os jogos. Só que toda vez que ele me levava, ele me cortava. E aí ele me levou 15 jogos seguidos. 14 jogos seguidos me cortou. Todos 14? Os 14, ele me convocava, aí chegava no jogo, ele me cortava. Porque na época era só 18 que ia para o banco. Só que convocavam 20, 2 eram cortados. E quando ia jogar fora, levava 19. E todo jogo eu era convocado. E todo jogo ele me cortava. Aí, no 14º jogo, no 15º jogo,
ele não me convocou, porque a gente ia jogar contra o Corinthians fora. Aí ele foi e não me convocou. A relação saiu na sexta-feira, porque a gente já chegava para treinar no sábado de manhã e já ia para o aeroporto. Ele não me convocou na sexta. Eu fui, comprei minha passagem, vou para Divinópolis passear com a minha esposa, tranquilo, não vou pro jogo. Só que no sábado de manhã ele estava com dúvida. Ele foi e fez um coletivo. Ah, eu dei a vida. Minha chance? E aí fiz gol. E, rapaz, mas... Eu falei assim, agora entrei no vestiário, tomei meu banho rápido, fui, vou embora, pego a minha esposa, vou para o aeroporto e vou para Divinópolis. Já tava com o voo comprado. Quando eu entrei no vestiário, que eu fui pra... Na hora que eu tomei banho, que eu tava saindo, o Isaías Tinoco, o gerente. Ô Luizinho, aí eu... Pois não, professor, a gente chamava ele de professor, e ele é gago, e ele... Você olhou a relação? Aí eu falei, não, professor, ele... Você tá convocado. Eu falei, não, mentira. Aí voltei lá e ele foi... Na hora que eu olhei, meu nome de caneta, cara. Eu falei, caralho. De caneta. Aí eu falei, caralho, fudeu. Eu, beleza. Fui embora, peguei minhas coisas, cheguei lá, falei com a minha esposa, ó, pode ir que eu fui convocado, não tem jeito não. Aí ela, tá bom, foi embora, eu viajei. Cheguei lá, eu falei assim, não, dessa vez ele não vai me cortar, né? Cheguei lá, na hora que eu entrei no vestiário, o Serginho já veio, Luizinho, você tá cortado. Mas é você. Cara, aí beleza. Aí jogo no Maracanã, chegou no Maracanã, velho. Quando chegou no Maracanã, ele convocou 20. Pô, velho, aí eu já fui sabendo que eu ia ser cortado, né? Cheguei lá no Maracanã, na hora que nós entramos dentro do vestiário. E antigamente nós falávamos, o roupeiro, nós já chegava no roupeiro, facão passou em quem? Passou em quem? Era. Já adianta, já adianta. E esse negócio tava tão assim, dele me cortar, que os caras até brincavam, ô Luizinho, passa uma vaselina aí, meu velho. Não te pegar. Entra macio. Aí beleza, nesse jogo, cara, na hora que eu entrei no vestiário, eu já tinha até meu cantinho, que eu já ficava lá deitado esperando todo mundo trocar, aí fazia oração, tchau, depois pegava, aí eu subia pra assistir o jogo, depois ir embora. Aí nesse dia eu já cheguei, fui pro meu cantinho, tô lá deitado, esperando, todo mundo. Aí o Serginho não me chamou. Que eu achei estranho, né? Eu falei assim, mas ele deve ter se enganado, não é possível. Tô lá deitado, né, esperando, aí veio o Serginho. Hoje você tá no jogo. Eu, mentira. Aí ele, tá no jogo. Aí ele, cara, eu nunca torci tanto pra um cara ir pro jogo igual você. Hoje 15, pô. Tava todo mundo assim já. Cara, aí fui pro jogo. Pois ele me pôs, cara, aos 44 do segundo tempo. Aí foi, me colocou aos 44. Cara, e assim, é umas coisas inexplicáveis. Nós estávamos ganhando de 1-0. Eu entrei, um contra-ataque, eu fui no fundo, cruzei o Souza, paf, ganhamos 2-0. Aí no outro dia, quando eu cheguei lá, ele foi e chamou todo mundo, reuniu, né, que já faz a resenha, né, no outro dia. Aí ele foi e chamou os caras, assim que, ó, esse menino aí, ele já tá renovado, desse jeito, no meio de todo mundo. Esse menino aí, ele tá renovado para jogar o ano que vem. Se eu ficar aqui, ele fica. O que ele fez, nenhum de vocês fez. Já era para, se fosse qualquer outro, tinha ido embora. E aí eu falava, mas, rapaz, aí ele me deu moral. Aí ele renovou meu contrato. Nos jogos da Libertadores, eu joguei o Campeonato Carioca praticamente quase todos, porque ele revezava o Léo Moura e o Juan. Aí eu jogava de lateral esquerdo, um jogo, no outro eu jogava de lateral direito. E aí ele foi revezando. Aí eu comecei a jogar com ele de segundo volante, que era mais na beirada, e até de beirada, cara, eu joguei com ele. Eu fiz, nesse ano, 2008, eu fiz 35 partidas, cara, com ele. Ele foi o cara que... Aí ele me deu moral. Aí quando ele foi embora, pô, foi um baque, porque ele fez realmente ele fez aquele negócio de família, né, cara? Aí no entanto que a gente tem esse grupo até hoje, cara, de 2007, 2008, tem o grupo até hoje, dos mesmos jogadores, tá tudo no mesmo grupo, velho. E tem amigo meu que chama a Morena pra sair uma vez e fala que não, ele desiste. Você fez 15 cortes. 15 cortes, Chico. Foi. 15? Não foi um não, filho. Foram 15. Foram 15. Ah, satisfação em participar dessa mesa bonita, hein? Só bebezão aqui, só bebezão. Esquece, bebê.
Chegamos agora, chegamos um pouquinho atrasado, mas já estava ligado na resenha ali. Satisfação, uma honra estar aqui com vocês. E vamos que vamos, só resenha boa. Né? Gostamos. Minha voz é normal, esquece. É voz rouca. A galera me chama de... Loucura. Não, a galera me chama de pato rouco, patrão, esquece. Mas já tô acostumado. Não. Pegando o gancho do Chico, né, para nós é um prazer, né, estar participando dessa resenha. Tenho certeza que vai ser sucesso. Isso aí Deus já colocou as mãos dele. Desde quando o Christian me chamou para conversar também, para a gente iniciar esse projeto. Se eu não me engano, estava eu, o Christian e o Fabrício na sala, lá na academia. E vamos colocar em prática. Acabou que esfriou um pouco. Tava esperando a chegada do Natan, né, Natan? Aí... Tava longe. Tem que ter um maluco, rapaz. Tava longe. Aí chegou o maluco do Natan. Contratação cara, de peso, hein? Poxa. Tem que ser ele. Mas é até bom, né, que é mais um que é vencedor também, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. A gente estava ali na sala de espera ali aguardando, mas ouvindo os bastidores aí, ouvindo o papo, a resenha. Um papo muito bom. Lembro bem dessas histórias, porque acompanhava, né, o Fabrício e o Luizinho, a gente nós crescemos juntos, então não tem jeito, né? A gente torcia e torce, claro, né, sempre por eles. Mas são histórias boas, histórias bacanas. Ô, Fabrício, eu vou ter que passar pra você me contar a história do Chico aí, rapaz. Condição Essa não. aí eu tava... Não, vai, mas tem aquela melhorzinha. Essa aí a gente tava presente, essa é boa. Você sabe qual que é, né? Esse dia aí foi punk. Esse dia foi punk. Não, eu não sou de ficar constrangido, não, mas essa aí... Essa me pegou de surpresa. Falando na voz do Chico, né? Que ele tem essa voz aí, né? Que ele mesmo fala de pato rouco. Nós estávamos numa reunião, né, com o prefeito, a vice-prefeito, secretário de esporte, e aí todo mundo falando e tal, né, falando sobre esporte, falando sobre Divinópolis, né, e aí um certo momento, no fim, né, todo mundo já tinha falado, a gente já estava uns 40 minutos, o Chico caladinho, né, só ouvindo e tal, e aí quando ele vai falar, né, ele vai falando... Aí a vice-prefeita, o que é? Hã? Repete aí, por favor. Repete aí, por favor. Não, mas foi assim mesmo. Não. 40 minutos e a gente tudo aqui atencioso. Eu não ligo, não. Resenha é boa. E todo mundo falando e a gente só aqui argumentando e querendo argumentar e tal, paciente e tal. E aí o Christian argumentou uma burocracia de um documento, não sei o que é, de um projeto. E aí só que eu tava bem aqui, assim, na ponta, e ela chegou, né? Chegou até atrasada. Não fala nada, não. Aí sentou lá, só que ela sentou lá bem na ponta, né? E o prefeito, o Fabrício, a gente... E eu, rapaz, aí a gente... E aí eu fui perguntar a ela. Aí eu... Ô, Gorete, e não saiu nada, travou tudo, irmão. Tá pior que agora, tipo assim, quando você fica rouco, você tá querendo... E você não... Ô, Gorete, não sei o quê. Aí ela... O que você falou? Rapaz, todo mundo olhou pra mim em silêncio e disse assim... Fica quieto, Chico, fica quieto. Não quebra, não. E quando ele liga pra gente? Rapaz, quando eu já sei que é ele, eu até prego o telefone assim, eu não entendo nada. E eu, ô Chico, o que você tá falando? Ele, Sai nada. Não entendi nada, velho. E acelerado. Que resenha. Eu imagino a cara da vice-prefeita que conhecendo, eu sei que ela gosta de conversar pausadamente, explicar. Imagina a resenha, a cara dela. Tipo assim, aumenta o volume do rapaz lá, pelo amor de Deus. Não, e quando a gente tá entre a gente, né, e é normal, né, sempre lembrar, né? Quando ele solta um... Pato dono. Eu tô até com dor do lado aqui já. É verdade. Ô, você que tá assistindo aí, não fique de fora dessa. Senta o dedo no like, vem com a gente. É muita resenha, vocês estão vendo aí a qualidade, né? É só um pouquinho do que vai acontecer no Vai Por Nós. A gente está trazendo para vocês resenha descontraída, a gente já trouxe aqui papo sério, trouxe para vocês
histórias de jogadores, resenhas que a gente viveu. E essas feras que estão aqui, esses craques que estão aqui, tem de sobra. Mas a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês, vai trazer histórias desse futebol profissional, história de futebol de base, da nossa região, por que não? A gente trazer também do nosso amador, que tem muita história, muita pessoa para a gente trazer aqui. Olha, a gente tem uns aqui que eu vou te falar, viu? Se trouxer aqui, a gente vai ficar umas 3 horas, ainda vai ser pouco. Então senta o dedo no like aí, viu? Não fica de fora não, vem com a gente. Você que ainda não segue, vpn.podcast. Agora, rapaz, a gente precisa trazer aí uma resenha que tá rolando, porque a gente viu acontecer recentemente o Mundial de Clubes. E a gente viu acontecer jogos que foram memoráveis na nossa história do futebol brasileiro, que chegaram lá, Michel, e falaram o seguinte, eu acho que o futebol brasileiro não vai passar nem da primeira fase. E a gente via ali o Flamengo num grupo muito difícil, no primeiro jogo contra o Chelsea, e a gente falava, meu Deus do céu, o que tá arrumando? Quando o Botafogo foi jogar contra o PSG, a gente falou, pode esperar mais de 10, tinha vídeos de IA falando, os jogadores do Botafogo estão construindo a muralha da China, para ver se não dava pelo menos 5-0. O futebol brasileiro tem surpreendido, Michel. O que você tem para falar? Se deve a quê esse sucesso do futebol brasileiro? Eu sei que não é de agora, né? Olha, nós que vivenciamos o dia a dia do futebol, né, dentro do campo, entre nós nunca nós tivemos desconfiança ou tivemos dúvidas quando a gente entrava para jogar. A gente sabe que às vezes a mídia, o Fluminense não consegue ganhar do Borussia, o Botafogo não consegue ganhar do PSG, né, o Flamengo do Chelsea, mas nós que jogamos e vivenciamos isso, a gente sempre entra em campo com aquela confiança, sabendo do trabalho, né? O Botafogo dispensa comentários, como Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que foram os representantes brasileiros. E eu fiquei muito feliz, né, desses resultados, desses jogos, das equipes. E principalmente uma pessoa que eu gosto muito, acompanhei ele como jogador, acompanho como treinador, que foi o Renato Gaúcho. Fiquei muito feliz do Fluminense ter chegado até a semifinal, dele ter ganhado os jogos de equipes importantes, porque há uns meses atrás eles taxaram o Renato, né? Já tá velho, já tá ultrapassado, já não consegue mais acompanhar os novos, né? E principalmente, que o Fabrício gosta muito desse assunto, mas a gente tem que levantar aqui, porque o pessoal fala que o Renato não estuda, né, que o Renato não fez curso na CBF, que o Renato não tem como ele bater de frente com os treinadores novos de hoje em dia. E claro que o Renato estuda, claro que ele estudou, claro que ele se preparou. Como atleta, foram 20 anos, né, 20 e poucos anos de carreira vitoriosa. Como treinador, vários títulos, né, ganhou Libertadores com o Grêmio, né, chegou em finais, título da Copa do Brasil, e outros aqui que eu não me lembro que ele ganhou, mas tenho certeza que são muitos. E para mim o Renato era até o treinador que deveria estar na seleção, né? Mas como foi taxado há uns meses atrás ou anos atrás que estava ultrapassado, ele não conseguiu chegar à seleção brasileira. E, Chico, não é de hoje que a gente vê esse sucesso do futebol brasileiro, porque senão aí vai falar, agora no Mundial conseguiu chegar. Mas tem São Paulo que já foi campeão mundial, a gente tem Flamengo que já foi campeão mundial, numa época diferente dessa que a gente vê hoje. Então, e outra, o que eu vi também, em alguns casos, a pessoa comentando que mas o futebol brasileiro é um abismo perante o futebol espanhol, é um abismo perante... Financeiramente eu até concordo, mas tecnicamente, eu não sei se você concorda comigo, você pode até explanar, mas... Sempre tem um brasileiro nessas ligas, né? Engraçado. Sempre, é que a gente sempre conversa e debate e fala, né? Já tivemos mais, né? Porque tem uma resenha do Vampiro que todo mundo acha engraçado, mas é verdade. Que nós somos campeão mundial, né, da Copa do Mundo, com a seleção brasileira com 5 jogadores que eram considerados os melhores do mundo. E hoje, na seleção brasileira, a gente só tem praticamente o Vinícius Júnior, que é considerado top. Neymar nem se fala, que é em outro patamar, tá em outra prateleira, que a gente sempre fala, né? Nessa circunstância. Mas se você analisar o contexto, mesmo a gente
sem grandes jogadores lá fora que a gente considerado, eles estão nas principais ligas. Então é o contexto geral. Eles estão se adaptando, estão se adaptando lá, se adaptaram, estão jogando em alto nível. A gente que não acompanha o dia a dia, né? Porque às vezes o que as pessoas lá da Europa estão implantando hoje em dia, isso aí a gente já conseguia fazer já antigamente. Né? Há 10, 15 anos a gente já fazia. Só que hoje o que eu acho que o que mais mudou, que é marcante para todo mundo quando você liga uma televisão e vê um Champions League, uma Espanha, a La Liga, são a intensidade dos jogos. E isso é fato, isso é nítido para todos nós. A gente sabe que o quanto é intensidade, né? No espaço reduzido, na perca de bola, na recuperação, na parte defensiva, ofensiva. Isso é o primordial que eu acho que eles têm de maior qualidade em relação ao futebol brasileiro. Mas, em relação à parte técnica, a gente não tem como comparar. Eu acho que a gente sempre vai estar entre os tops dos tops. Tá? Porque antigamente a gente tinha mais. Galera, a gente tinha muito recurso que a gente fala, né, Luizinho, né, Michel? Antigamente eu acho que a gente tinha mais recurso, porque nossas brincadeiras eram na rua. Né, Fabrício? Nossa brincadeira era no terrão. Pô, a gente não podia ver um campinho que limpava o campinho, botava trava de bambu e o pau quebrava e vamos, e trocava e vamos. Então, tipo assim, a gente se habituava nas situações para ter o recurso. Hoje, o adolescente e a criança não tem isso mais. Né? Já pega e não vai deixar brincar na rua, porque até nossos próprios filhos a gente não deixa. Né? Por causa também da insegurança que a gente fica, a gente mora em apartamento, meu filho vai descer a rua, está na rua, quem que é? Porque antigamente também não tinha tanto carro, passava tranquilo, a gente sabia que estava com um amigo que é o vizinho, é tranquilo, até os pais a gente respeitava, né? Não, o pai do nosso amigo chegou, todo mundo para casa. Então, fugi até um pouco do assunto, mas era a gente vivendo o que a gente vivia, nessa base do recurso que eu acho que o jogador tem que ter. Né? Então, isso eu acho que o brasileiro nunca irá perder. Eu acho que o futebol brasileiro tem essa essência. Né? Juntamente com o quê? O europeu tem a qualidade dele? Sem dúvida. Vimos aí no Mundial, o Chelsea começou, mas os caras engrenaram, ninguém estava, falar a verdade, tanto é que tem as casas de apostas estavam botando 5.1, né? Acho que era pro Chelsea, Paris Saint-Germain, devido também à qualidade do Paris Saint-Germain, e com razão, os caras ganharam tudo que estava vindo disputar, mas jogo é jogo. Jogo é jogo. Mas eu acho que você não fugiu do assunto quando você trouxe isso, porque tem muito a ver com a questão da formação, na base de tudo ali, né? Nesses jogos aí, foi engraçado você citar o PSG, que o PSG tomou um gol no campeonato inteiro, e a zaga, os 2 zagueiros brasileiros, Beraldo e Marquinhos. Então, o brasileiro tem um molho, digamos assim, né, Fabrício? Mas tudo começa numa preparação. E a base, eu acho que faz total diferença nessa hora de um espelho, né? Se a gente não se comparando, mas trazendo essa intensidade do jogo europeu para uma determinada área do futebol brasileiro também. A base, eu acho que é a formação de tudo, né? A base tem que ser bem construída, né, Fabrício? Você que trabalha com isso, vocês trabalham com isso. Exatamente. O Chico, ele foi muito feliz, né, na colocação dele. Antigamente, né, nós tínhamos a rua, né? Então, a gente se desenvolvia na rua, né, no campinho de terra, né? Você fazia 1, 2 com meio fio. Às vezes a gente jogava na ladeira, como se diz. Pirambeira. Na ladeira. Então, bola descendo, você tinha que parar ela com o pé e puxar. Né? Então, assim, a gente desenvolvia ali, batida na bola, tinha um portão, a gente botava um goleirinho lá e você ficava batendo na bola e ali você ia se desenvolvendo. E hoje, infelizmente, isso aí acabou, como o Chico falou, né? Não tem mais. Hoje, para você jogar bola, infelizmente, quem não tem condições, às vezes nem joga, porque a maioria é escolinha e você tem que pagar. Então, assim, acabou muito isso, mas, assim, o Chico foi muito feliz, né? Questão de intensidade de jogo, né? Eu acho que o Brasil melhorou muito em relação a isso, né? Até com a chegada de outros treinadores também, né? O Michel também falou do Renato, que para mim é um dos melhores treinadores do Brasil. Infelizmente, aí o pessoal fica falando um monte de coisa aí, mas ele tem também as pessoas que estudam para ele. Né? A gente não precisa ser completo, né? Então
Um completa o outro. Né? Então, assim, o Renato está com um corpo técnico ali muito bom também, e pessoas capacitadas para poder ajudar. E a gente vê muito isso aí na base, né? Essa questão de intensidade de jogo, o pessoal sempre cobrando sobre isso, competitividade. Né? Inclusive, eu estou até lançando um curso, eu vou aproveitar o podcast aqui, né, que todos aqui tiveram, Fica à vontade, rapaz. tiveram o prazer de participar. Se você lançar o livro, eu sou o primeiro a comprar. Que se chama Do Sonho ao Contrato. Né? Em breve nós vamos estar lançando um curso aí para dar os caminhos para aquele jogador que sonha um dia, né, ter um contrato profissional, o jogador de base que sonha, né, em ser um dia profissional, como a gente tem vários cases de sucesso aí. Como você sabe, Natão, você acompanhou alguns dele. O caso do Kaique, que jogava amador e teve a oportunidade de jogar fora do país. Como outros também aí que a gente descobriu em escolinha, né? Caso do Raul, caso do Bruninho, que treinava com o Chico lá na escolinha da Arena Lila. O Raul veio de um projeto também, está no Cruzeiro, é um destaque. O Bruninho também é um destaque, né? O Chico teve a felicidade de poder trabalhar com ele, desenvolver ele, né? Como ex-jogador, ele sabe o que é bom, o que não é. Então, assim, voltando ao assunto base, uma coisa que eu pego muito no pé é a questão dos fundamentos, né, que hoje se treina muito pouco. Né, hoje são muitos joguinhos, mas a questão do fundamento eu acho que ficou um pouco para trás. Alguns clubes estão voltando com isso, e eu acho isso aí muito bom. Né, porque antigamente nós ia para o treino, você ficava meia hora fazendo fundamento, cara. O aquecimento já era um fundamento. Né? Você ficava ali, domina aqui, joga a bola pro alto, domina, bate de direita, bate de esquerda. Quem não tinha direita ia lá pro paredão e ficava chutando a bola de direita. Né? E a gente perdeu um pouco disso. Mas hoje eu acredito que necessita voltar e precisa voltar. Né? E realmente trabalhar o que precisa ser trabalhado. Né? Se um jogador não tem a técnica que talvez é necessária, trabalhar a parte técnica. Não tem a perna direita, vamos trabalhar a perna direita. Cabeceio. Tem muito treinador que não treina. Não, no joguinho a gente treina. Cara, é diferente de você estar metendo a pancada lá, igual eu lembro dos caras treinando. Os caras soltavam a mamona e o zagueirão tinha que ir lá subir, né, Chico? Né? Faz um X. E as bolas daquele pro Michel já é mais fácil, né, Luizinho? Né? Porque tem... Essa tá até iluminando ali. Que lindo, papai. Ai, papai. O que, Chico? O que você tá falando? Não tô entendendo. O que eu tô falando? Essa testa. Não tô entendendo. Essa testa. Essa testa tá até bonita, irmão. Michel esquece. No mesmo papo, ele lançou o curso e falou da base e lançou a testa do Michel. Ai, meu pai. Gente, mas é isso. Eu acho que a gente chegou no ponto que a gente conversou de várias coisas. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, tranquilo, o papo foi bom. Hoje foi bom. O quê? I don't listen to you. Mas você que está acompanhando, viu aí que a resenha é de qualidade, viu que o nosso podcast é uma proposta diferente, a gente vai trazer para vocês essas resenhas, vai trazer para vocês análise de jogos, como está o amador da nossa região, vai trazer para vocês atletas profissionais, ex-atletas profissionais, atletas da base, atletas do amador, atletas de futevôlei, por que não, atletas de vôlei, de outras modalidades, do futsal, que a gente tem aqui na nossa, do beach tênis. Então tem muita gente pra gente conversar no Vai Por Nós. Por isso que é VPN, Vai Por Nós. Porque a gente traz essa proposta pra vocês e tem certeza que indo por esse caminho a gente consegue resenhas de alto nível com os nossos craques, as nossas feras, junto com vocês aí do outro lado. Senta o dedo no like, não esquece disso. Trazendo pra vocês sempre essa emoção, essa gargalhada boa, essa voz interessante do Chico Marcelo e todas as resenhas que a gente traz. Muito obrigado a cada um de vocês, Fabrício, Luizinho, Michel, Chico, o Christian, o Leandro Brasília, que estiveram aqui com a gente também.
Eu sei que a gente tem muito para trazer ainda, é só a primeira proposta que a gente traz, mas é um ponto de partida, né? Então fica aqui o meu agradecimento especial por estar lembrando da gente, estar participando aqui também. Que nem eu falei, tem que ter um maluco aqui é o maluco no pedaço, trazendo aqui com muita licença, com muita honra, muito carinho, trazendo aqui para vocês essa resenha de qualidade. Então muito obrigado pelo espaço cedido. Tenho certeza que isso aqui Deus já colocou a mão e a gente vai trazer muita coisa interessante para o público nesse caso. Então, nesse momento, queria abrir a palavra para vocês se despedirem e tudo mais, chamar depois o Christian aqui também. Christian não, Verão. O Verão. Eita, resenha que não acaba. O Verão, trazer aqui pra gente estar... Veras. O Veras. Aqui Tigres. tem o Negão, tem o Zaca. O Zaca, né? Dá uma olhadinha. O Zacarias. A gente tem que descobrir esses apelidos aí. Negão, Zaca, Verão. O Testa. O Pato Roco, o Pato Donald. O Brabrá. E também, Brasília. agora eu vou ter que lançar o meu, Baratinha. É isso aí, o bom cara. aqui, Fabrício. Então, muito obrigado. Esse está sendo o VPN. Tem um amigo nosso também que depois vai participar, né? Que é nosso amigo Gordinho, né? É o gordinho da resenha. Essa é resenha. Raides. É melhor chamar de gordinho. Gordinho. Mas é isso, Fabrício. É isso aí, cara. É isso aí. Agradecer, né, a todos aqui, né, por esse primeiro, né, Vai Por Nós. Porque o Vai Por Mim aqui não dá muito legal, não. É um motivo de muita alegria, né, ter você aqui conosco, né. Você aceitou esse desafio aí. A gente acredita que vai ser algo que vai dar muito bom, né, vai dar bom, como a gente fala. Agradecer a todos aí que acreditaram, o pessoal que também aí tá aí por trás, né, das câmeras, né, que faz toda a diferença. Agradecer a eles também aí por acreditar nesse projeto, e eu tenho certeza que vai ser um projeto audacioso, onde nós vamos falar, como você falou, do esporte em geral, da região, né, e de todo o Brasil e todo mundo. Muito obrigado. Vou pegar um gancho também, só agradecer a todos vocês. Pegando o gancho, agradecer a todos vocês aí, Deus abençoe a todos, tá ótima semana, vamos que vamos, mais um e vai por nós. Eu que agradeço pela homenagem, né, do meu amigo Veras, e vamos por mais, né, vamos que vamos, como diz o Verão, ele fala, vamos que vamos. Muito obrigado, né, como todos disseram, e aproveitando, pedir o pessoal para seguir, né, o Instagram, né, Natan? E senta o dedo no like, né? Quanto mais pessoas tiverem, né, mais a gente vai trazer conteúdo aqui para vocês. Né? Toda resenha que tiver vai ter convidados, né, diferentes, de vários esportes, como o Natan já falou, personalidades também, né, da cidade, da região. E só vou lançar um desafio, aproveitar que é o primeiro, no futevôlei, é só falar. É só marcar aí o desafio, porque tem vários patinhos aqui, viu, Natan, no futevôlei, viu? Um abraço e muito obrigado. Tem outro apelido, mas hoje não vou soltar hoje não, né? Porque se achar que ele já chamou, então deixa quieto. Não, esse não. Não, ele é parceiro, só tô brincando, Natan, tô brincando. Deixa Parceiro, pro terceiro fechamento, episódio. esquece. Tamo junto. Deixa lá. Melhor parar com esse negócio de apelido, senão vai dar problema. Vamos soltar a resenha de todo mundo aqui, vai dar separação de muita gente, hein? Todo mundo vai separar, hein? Bebezão. Fica quieto, bebezão. Melhor. Ei, corta, fecha. Bora, tchau, beijo com Deus. Tamo junto, pessoal. Valeu. Senta o dedo no like.